Imagine estudar um assunto durante 2 horas. Você lê, sublinha, relê algumas páginas e no final tudo parece familiar. Naquele momento, você tem a sensação de que aprendeu. Mas no dia seguinte, alguém pede para você explicar o assunto sem olhar o material e, de repente, boa parte dele desapareceu. O problema é que reconhecer uma informação quando ela está diante dos seus olhos não é a mesma coisa que conseguir recuperá-la quando você precisa dela. E essa diferença muda completamente a maneira como podemos aprender. Pesquisas sobre memória mostram que algumas estratégias aparentemente mais difíceis produzem uma aprendizagem mais duradoura do que simplesmente continuar lendo a mesma informação. Então, seja para aprender matemática, história, um idioma ou praticamente qualquer assunto, existem alguns princípios que podem tornar o estudo muito mais eficiente. E o primeiro deles começa justamente no momento em que você fecha o material. Tente lembrar, em vez de apenas reler. Imagine que você acabou de aprender como acontece um eclipse. Você pode reler a explicação 5 vezes, ou pode fechar o livro e tentar responder sozinho. Por que um eclipse acontece? A segunda opção parece mais difícil, e justamente essa dificuldade pode ser útil. O ato de tentar recuperar uma informação da memória é chamado de prática de recuperação, também conhecida como recuperação ativa. Em vez de colocar novamente a resposta diante do cérebro, você exige que ele encontre a informação que já foi estudada. Estudos mostram que testar a própria memória pode produzir uma retenção posterior maior do que simplesmente continuar estudando o mesmo conteúdo. Isso não significa que você precisa transformar tudo em uma prova. Você pode fechar o livro e explicar o que acabou de aprender. Pode responder perguntas. Pode usar cartões de memória. Pode escrever tudo o que consegue lembrar em uma folha. Ou tentar ensinar o assunto sem consultar suas anotações. O importante é existir um momento em que a resposta não esteja diante de você, porque é nesse momento que você descobre o que realmente consegue recuperar. E também descobre aquilo que apenas parecia saber. Não estude tudo de uma vez. Agora imagine que você precisa aprender 20 palavras novas de outro idioma. Você poderia repetir todas elas durante 1 hora inteira hoje, ou estudar por períodos menores e voltar a essas palavras amanhã, alguns dias depois e novamente no futuro. A segunda estratégia utiliza um princípio chamado repetição espaçada. Quando episódios de aprendizagem são distribuídos ao longo do tempo, a retenção de longo prazo geralmente é melhor do que quando as repetições ficam concentradas em uma única sessão. Isso significa que estudar durante muito tempo em uma única noite pode produzir uma sensação de domínio que desaparece rapidamente. Quando existe um intervalo, parte da informação começa a ficar menos acessível, e a próxima tentativa de recuperá-la exige mais esforço. Em vez de interpretar esse pequeno esquecimento como um fracasso, podemos utilizá-lo como parte do aprendizado. A ideia não é esperar até esquecer absolutamente tudo. É voltar ao conteúdo em momentos diferentes. Por exemplo, aprender hoje, revisar amanhã, voltar alguns dias depois e fazer uma nova recuperação mais adiante. O intervalo ideal varia conforme o material e por quanto tempo você pretende lembrá-lo. Por isso, mais importante do que decorar uma fórmula de calendário é entender o princípio. Não concentre todas as revisões no mesmo momento. Misture problemas que exigem decisões diferentes. Existe outro problema comum. Imagine aprender um tipo de equação e resolver 10 exercícios quase idênticos em sequência. Depois de algumas questões, você já sabe o que fazer antes mesmo de pensar. Isso é chamado de prática em blocos. Mas existe outra possibilidade. Misturar exercícios relacionados que exigem estratégias diferentes. Agora, você não precisa apenas saber executar o procedimento. Precisa descobrir qual procedimento deve usar. Essa estratégia é conhecida como prática intercalada. Em determinados tipos de aprendizagem, especialmente quando precisamos distinguir entre categorias ou tipos relacionados de problema, intercalar a prática pode melhorar o desempenho posterior, mesmo que torne o treino inicial mais difícil. Isso não significa misturar aleatoriamente assuntos que não possuem relação. A utilidade aparece principalmente quando a comparação ajuda você a reconhecer diferenças. Em matemática, por exemplo, não basta saber resolver uma equação, quando alguém já informou qual método utilizar. Em uma situação real, você também precisa identificar qual método é adequado. Aprender não é apenas saber executar uma resposta, é reconhecer quando aquela resposta deve ser utilizada. Errar pode mostrar exatamente o que falta.
Existe uma razão pela qual tentar lembrar pode ser desconfortável. Algumas vezes você vai errar, mas um erro durante o estudo pode revelar uma coisa que a releitura esconde: a diferença entre aquilo que você acredita saber e aquilo que realmente consegue produzir. Por isso, depois de tentar responder, é importante verificar a resposta correta. A prática de recuperação pode ajudar mesmo sem feedback, mas fornecer a resposta correta depois da tentativa aumenta seus benefícios e permite corrigir erros. O processo pode ser extremamente simples. Primeiro, tente responder sem olhar. Segundo, confira. Terceiro, identifique exatamente onde errou. Quarto, tente novamente depois. Em vez de apenas marcar uma resposta como errada, descubra por que ela estava errada. Quanto mais específica for essa correção, mais útil ela se torna. Errei matemática não ajuda muito. Confundi quando devo usar esta fórmula com aquela outra. Mostra exatamente o que precisa ser treinado. Aprender não termina quando a sessão de estudo termina. Existe ainda uma parte do aprendizado que acontece quando você não está estudando: o sono. Depois que uma informação é aprendida, ela ainda precisa passar por processos de estabilização e reorganização na memória. Pesquisas acumuladas ao longo de décadas mostram que o sono participa da consolidação de novas memórias. Isso não significa que dormir com um livro embaixo do travesseiro faça alguém aprender. Primeiro, a informação precisa ser estudada. O sono atua sobre aquilo que o cérebro já recebeu, e reduzir o sono pode prejudicar a formação de memórias. Portanto, trocar repetidamente horas de sono por mais algumas horas de estudo pode acabar produzindo exatamente o efeito contrário ao desejado. Estudar faz parte do aprendizado, descansar também. Como juntar tudo? Então imagine que você precisa aprender um novo assunto amanhã. Em vez de ler o mesmo capítulo repetidamente, você pode fazer o seguinte: primeiro, estude o conteúdo até compreender a ideia básica. Depois, feche o material e tente explicar aquilo que acabou de aprender. Compare sua explicação com a fonte e corrija aquilo que faltou. No dia seguinte, tente recuperar novamente antes de reler. Alguns dias depois, volte ao conteúdo. Misture perguntas diferentes para que você precise identificar qual conhecimento utilizar. E repita esse processo ao longo do tempo. O ciclo fica assim: aprender, tentar lembrar, corrigir, esperar, tentar novamente. O objetivo não é tornar o estudo mais complicado, é mudar a pergunta. Em vez de perguntar, quantas vezes eu li isso? Pergunte, eu consigo recuperar e usar essa informação sem olhar? Aprender melhor não significa necessariamente estudar durante mais horas. Significa utilizar melhor as horas que você já possui. A releitura pode fazer uma informação parecer familiar, mas tentar recuperá-la mostra se ela realmente está disponível na sua memória. Espaçar as revisões faz com que o aprendizado seja reconstruído ao longo do tempo. Variar a prática pode ensinar não apenas como resolver um problema, mas quando utilizar cada solução. Corrigir os próprios erros revela exatamente onde o conhecimento ainda está incompleto. E o sono ajuda o cérebro a consolidar parte daquilo que foi aprendido. Nenhuma dessas estratégias transforma o aprendizado em algo instantâneo. Na verdade, algumas delas fazem o estudo parecer mais difícil, mas facilidade durante o treino e aprendizagem duradoura não são necessariamente a mesma coisa. Agora eu quero saber, quando você precisa aprender alguma coisa, qual método costuma utilizar? Releitura, resumo, exercícios, flashcards ou algum outro? Conte nos comentários. E para continuar aprendendo sobre o cérebro, comportamento, ciência e outras ideias importantes de um jeito simples, inscreva-se no Vamos por Partes. Aqui, assuntos complexos são explicados de forma fácil, um assunto de cada vez.